Eu entendo que a área comercial, a venda, ela é o coração do negócio. Agora, o lucro de um negócio depende da gestão, entendeu? Então, você pode estar certo de que uma área comercial forte, potente, multiplicada por uma competência de gestão, também uma área de gestão operacional potente, aí nós estamos falando de um grande negócio, que é o caso de vocês. É o que vocês construíram até aqui, o que vão construir ainda com mais escala. Se a gente não entrega o que a gente está prometendo, os nossos dias estão contados. E o nosso desafio sempre foi administrar o crescimento. Sobre a questão também de crise, eu acho que ela está sempre também muito ligada ao que a gente alimenta sobre crise também. De novo, num mercado que a gente tem do tamanho dele, dependendo de crise, eu acho que a gente tem que abrir caminho, né? Eu acho que o empresário está aí para achar soluções. Não dá para se acomodar. Eu ouvi assim, pô, se tu estiver sentado numa mesa que tu for o cara mais inteligente, tu tá na mesa errada. O solo ganha, a família ganha, a mesa ganha, a nossa família, os colaboradores ganham, o agricultor ganha. Exatamente. E a fome no mundo perde. Exatamente. A única que perde nesse contexto é a fome. Acho que é uma coisa boa até do JetCast. Nós já estamos mais perto de Deus também. Então... Acima das nuvens, as ideias fluem muito mais. Estamos aqui em Porto Alegre, tudo bem, meu sócio? Tudo bem. Mais um JetCast. Mais um. Quem teremos hoje? Que empresa teremos hoje? Um case extraordinário. Primeiro case do agronegócio que nós vamos apresentar aqui no JetCast. O case da Suboro. Vamos estar aqui com os fundadores, principais executivos, né? Fundadores, executivos, proprietários do negócio. O Fábio e o Felipe Barco. Uma história interessante, um case interessante de negócio de família. A história dessa família, os valores, os princípios. Gente, quando nós tivemos uma reunião de pré-produção, fiquei encantado com a história e a gente vai conhecer acima das nuvens, eu espero. Não, eu tenho certeza que o que nós vamos ter aqui vai impactar aí os seus negócios e a sua vida com a sua família também. Com certeza. Fazer negócio é bom, fazer negócio com princípios de família e entre família é melhor ainda. E você sabe o que é boro? Eu te explico depois. Bora? Isso aí. Bom demais. Porto Alegre tá frio, né? Tá. Acima das nuvens as ideias fluem mais. Temos a honra de receber hoje aqui os fundadores de uma empresa que o slogan é Compromisso com o Agro Brasileiro. Mário Magalhães, os caras que estão aqui do nosso lado estão fazendo muita história. Nós vamos conhecer essa história. O Brasil é conhecido no mundo pelo agro. E essa empresa e esses fundadores estão fazendo diferença nesse ramo. Vou deixar que você apresente eles hoje. Prazer estar contigo por aqui mais uma vez, Everton Rosa. Estamos aqui recebendo os irmãos Barp, Felipe e Fábio Barp, proprietários da Suboro, a empresa que entrega uma solução que potencializa a capacidade de diversas lavouras, que nós vamos explicar aqui, a partir de um produto chamado Borotop, né? Que tem ali o seu fator principal no boro, e eles vão contar não só que essa solução vem transformando o mercado que eles estão atuando, como também um pouco da história deles, né? Porque negócio sem história não faz sentido para nós, né? Aqui a gente está trazendo um negócio que tem histórias reais de pessoas, de superação, de criação, de inspiração, e esses dois vão marcar muito bem esse JetCast por isso. Eu sei que o povo que está nos assistindo agora está doido para saber o que é boro, mas antes da gente começar com as perguntas, me chamou muita atenção
uma conversa que tivemos na última semana, onde um dos fundadores me disse: eu não concordava que o melhor do boro não fosse para a agricultura. O melhor do boro não fosse para a agricultura. E todos nós sabemos que uma empresa que nasce em cima de um pilar de compromisso que vai muito além do compromisso raso que muitas companhias possuem, quando há um compromisso que começa no indivíduo, então o posicionamento desse negócio é acima das nuvens. Fábio Barbi, foi você que falou isso. Exato. Isso me chamou muita atenção e eu queria que com essa resposta você já nos falasse o que é boro. Maravilha. Uma alegria estar nesse momento aqui e vamos com toda honra falar da nossa história, falar do nosso passado, do nosso presente, um pouco do nosso futuro também, procurando inspirar aí as pessoas. Então sim, o boro é um elemento extremamente complexo e amplo nas suas finalidades, né? E nós tivemos uma oportunidade de exercitar isso desde muito cedo na geração anterior, né? Que trabalhava já com boro, mas com outros objetivos, de produzir boro para a indústria, cerâmica, galvanoplastia, uma série de outras aplicações. E nós começamos cedo o nosso trabalho naquele contexto, né? E me incomodava assim o fato de que o pior do boro ia para a agricultura, e aquilo ali nunca desceu macio, né? E aquilo foi se formando e foi trabalhando no nosso inconsciente, vamos dizer assim, né? E a Sulboro, então, nasceu para mudar essa história no ano de 2001. Nós agora, no mês de julho, vamos completar 24 anos de história. E aí nós viramos literalmente a chave com o objetivo de tratar o boro para o agro de uma forma totalmente diferente, né? E nesse contexto, naquele momento, nasceu o Borotop, que é uma fonte que foi especificamente desenvolvida para a agricultura, né? E aí, falando um pouco do boro, né, para a agricultura, é um micronutriente, é nutrição para as plantas, e o solo brasileiro é extremamente dependente e tem alta deficiência desse nutriente. Então, é uma comida que precisa ser entregue para o solo produzir mais, né? E quando a gente fala da missão do Brasil perante o agro e a produção de alimentos mundial, né? O Brasil exporta alimentos para quase 200 países, né? O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, e o Brasil é o país que tem solo, tecnologia, genética e áreas para aumentar a crescente demanda de alimentos, né? Então o peso do Brasil é muito forte nesse papel. E o boro tem uma série de funções, né? Onde ele aumenta as raízes, aumenta a estrutura de flores, de frutos, né? Maior peso nos grãos. Então tem uma série de funções que o boro executa para que o Brasil produza mais. Como surgiu os dois irmãos, uma companhia? Eu sei que isso começou em casa, né? A gente vai falar sobre a família, mas como que começou essa sociedade, essa parceria de irmãos? Nós acabamos sendo, vamos dizer assim, um pouco forçados até pelos caminhos também da vida. A empresa que a gente trabalhava também familiar, como ela focava em vários outros produtos também, ela não tinha, vamos dizer assim, até por não ter tanto foco, ela, vamos dizer, não conseguiu sobreviver. Nesse meio tempo a gente passou por alguns outros trabalhos, cada um em áreas diferentes. O Fábio, além de tudo, ele não falou nada ainda, mas foi um ótimo vendedor de carros, inclusive, aí uma época aí também, exatamente, no começo. Então, que era o que a gente, enfim, estava conseguindo fazer naquele momento, mas a gente, como já tinha conhecimento sobre a ideia do produto, de tudo isso que a gente ia fazer, né? Junto com outro sócio, que é o Elton, que não está aqui conosco agora, mas que participou de tudo desde o início, né? A gente disse, olha, a gente tem um potencial grande, a gente tem um mercado aí que não está sendo atendido e que eu acho que nós não temos nada a perder. A gente é novo, a gente tem, enfim, toda a vontade, toda essa questão do Fábio que ele coloca também de
virar o jogo com relação a fornecer uma fonte melhor aí para o mercado, vamos arregaçar as mangas e vamos iniciar nesse processo. Então, enfim, foi uma história de muito trabalho, muito dura, mas que, graças a Deus, deu bons frutos. Que eu observo, né? Já os conheço, né? Aliás, JetCast é muito bom por isso, né? Aquelas pessoas que ainda não são nossos amigos se tornam. E aqueles que já são nossos amigos ficam mais amigos aqui depois dessa experiência, né? Verdade, tem razão. Muito interessante. Então eu tenho a felicidade, afortunadamente eu já os conheço há algum tempo e o que eu noto, né? Toda parceria exitosa, Everton, as pessoas têm que ter muito claro qual o papel de brilho que elas têm que executar, né? Qual é o papel de brilho de cada um, onde cada um brilha. Eu entendo que uma das razões, nós não estamos falando em 24 dias, não estamos falando em 24 meses, estamos falando em 24 semanas, estamos falando em 24 anos. Né? Então, uma das razões que eu atribuo ao êxito dessa parceria... 24 anos já tem desde a fundação. Isso, que ele falou agora há pouco. Sim. O sucesso, né, um dos fatores que eu atribuo a esse sucesso é cada um saber bem o papel que deve exercer. Né? Então eles têm muito claro isso, né? Cada um com seu viés. E isso, eu queria trazer isso aqui, né? Como é que é descobrir... O Felipe já deu uma pista aqui, né? O Fábio, acho que tinha mais uma vocação comercial, é isso, né, Felipe? Perfeito, com certeza. O Fábio, a gente é suspeito para falar, quem conhece, eu acho que o Mário também, enfim, ele tem consigo já uma empatia natural muito grande, ele lida muito bem com pessoas, com o público, desde sempre. Ajudava a defender os irmãos menores já também, quando ele já trabalhava aí bem nessa parte aí também. E com certeza, através até eu acho, Fábio, depois pode confirmar dos outros trabalhos e das suas experiências, tu sempre teve essa veia comercial muito forte. Confesso que a primeira venda da Suboro eu fiz. E isso só tem que ficar registrado também. O JetCast é para isso também. Exato, né? Só para deixar esclarecido, mas depois eu deixei para quem tem mais vocação aí para isso. E eu dentro, procurando, claro, ajudar, vamos dizer assim, da porta para dentro, né? Mais da fábrica, junto com o Elton também, né? Que sempre participou muito da parte da produção e tudo. A gente conseguiu, eu acho, montar um time bacana, enfim, para seguir aí nos desempenhando da melhor forma, cada um na sua área. Você sabe, Felipe, que eu entendo que a área comercial, a venda, ela é o coração de um negócio. Agora, o lucro de um negócio depende da gestão, entendeu? Então, você pode estar certo de que uma área comercial forte, potente, multiplicada por uma competência de gestão, também uma área de gestão operacional potente, aí nós estamos falando de um grande negócio, que é o caso de vocês. É o que vocês construíram até aqui, é o que vão construir ainda com mais escala. Né? É isso ou não? Não? Perfeito. E é bacana esse ponto, né, dos 24 anos que vocês trazem, né? E eu acho que é bacana a gente também fazer essa reflexão, nós como sócios, né? Porque realmente a gente sabe que é um longo período com objetivo comum, mas às vezes também algum ponto de vista um pouco diferente, né? E é muito gratificante olhar para trás e ver que a gente sempre conduziu isso muito bem, né? Então eu acho que a gente teve assim, não tivemos períodos de nem mini rupturas, eu diria, né, no negócio. O Elton, que cuida da parte da produção, também confia muito a nós a parte da gestão, né? Obviamente que a gente também interage com ele, mas a gente tem essa autonomia na gestão e a importância assim, né, de tudo estar bem equacionado, de o time estar fortalecido em todos os aspectos, né? Eu acho que isso explica também a construção que a gente vem fazer. Antes de fazer perguntas sobre a família, para que o povo que nos assiste, para que a nossa audiência saiba um pouco melhor, o Boro, ele potencializa. Temos um dado específico ou aproximado do quanto uma agricultura que utiliza o boro nas suas plantações, quanto ela colhe a mais?
Isso é super importante, Everton, porque, primeiro, fazer agricultura de alta tecnologia é bem mais complexo do que a maioria pensa, né? O pessoal pode pensar que é um solo, uma semente e uma chuva e está resolvido. É muito mais complexo do que isso, tá? Mas voltando à questão do boro, tecnicamente então é um micronutriente, nós temos os micro e os macronutrientes, né? Todos eles muito importantes, e o macro é macro em função da quantidade que a planta necessita. E o micro não é micro pela importância, ele é micro pela quantidade que a planta também necessita, né? Só que culturalmente existe um hábito de o produtor olhar mais para os macronutrientes, achando que eles é que são imprescindíveis e importantes. São sim, mas no que diz respeito ao boro, a gente está revolucionando esse assunto, né? Porque o boro já tinha, eu lembro de ouvir do professor Yamada, um professor japonês há muitos anos atrás, que ele dizia: Fábio, o boro é muito mais do que a atenção que ele tem recebido, o boro é muito mais importante. E aí a gente iniciou com um produto novo, mergulhando na área de pesquisa primeiramente, né? Porque ninguém compra pelo bom papo do vendedor, né? Existe muita área técnica envolvida, muita pesquisa envolvida, né? Mas aí, chegando na tua pergunta, a grandeza de retorno de um bom manejo de boro é surpreendente para os pesquisadores. Tanto é que hoje vários deles usam a expressão: o boro é o micro com efeito macro. Então, com uma pequena quantidade de uma fonte correta, no nosso caso a melhor, que é o Borotop, existe um incremento muito significativo. Por exemplo, áreas de soja que colhem historicamente 60 sacas por hectare, podem tranquilamente colocar mais 10, 15%, mais 6 a 9 sacas de soja a mais, exclusivamente em função de um manejo correto com boro. E o que é importante salientar? Para o produtor que vai ter esse benefício, o investimento é muito menor do que o benefício. A escala do valor investido perante o que ele vai ganhar é extremamente favorável. E esse princípio vale para todas as culturas, lembrando que o boro é necessário em todas elas e o solo brasileiro é extremamente pobre nesse nutriente, né? E o manejo que a gente também posiciona, ele é a cada ciclo, então não é vai aplicar num ano e no ano seguinte não precisa aplicar, né? Então todo ano ele vai fazer o uso dessa dose recorrente para colher assim os resultados. Em milho até a proporção é maior, né? Ele tem um valor por saca mais baixo que a soja, mas existem muitos casos de milho colher 20, 25 sacas a mais por hectare, exclusivamente em função de um bom manejo com boro. E isso vale para soja, milho, trigo, feijão, cana-de-açúcar, algodão, girassol, enfim, todas as culturas agrícolas, florestas, café. Bem, eu te perguntei numa conversa se a minha horta em casa poderia, né, se eu poderia usar boro, você falou que sim. Sem dúvida. Então ela abrange praticamente tudo que envolve solo e plantações. Exatamente, o princípio é o mesmíssimo. O que tem que atentar? Dose e a forma de aplicação. O nosso produto, normalmente ele é dissolvido e pulverizado na área, no solo, né, antes do plantio, porque um dos maiores benefícios é aumentar a raiz, mas aí vale também para os hortifruti, né? Sem dúvida o princípio é o mesmo. Eu me lembro de uma história, não sei se foi o Fábio, se foi o Felipe que contou numa reunião nossa, onde vocês falaram sobre os desafios quando começaram a mostrar, a falar, a oferecer para os agricultores. E eu queria que vocês me contassem aqui sobre um desafio que tiveram no início da Sulboro. Sobre desconfiança, acho que isso, porque os caras não queriam entender, aceitar que era bom. É importante a galera que nos assiste entender, nossa audiência querida, que inovar tem preço, cara. Sim. Você fazer mais do mesmo, trazer um diferencial para algo que já existe. O que eles fizeram foi absolutamente inovador, certo, Fabio? Sem dúvida. E aí, quando você decide inovar, tirar do ponto zero, a referência era zero, para viver o que eles estão vivendo hoje, eu tenho certeza que no primeiro momento a desconfiança pairava sem dúvida no ambiente de negócios,
nas conversas, é isso? Em mais de um momento, então tem mais de uma história para contar sobre isso, né? Primeiro que no início, né, nós tivemos que superar inclusive o primeiro registro do produto no Ministério da Agricultura, porque era uma novidade. Então a gente teve que também ali fazer literalmente esse primeiro movimento de convencer sobre o produto para a agricultura. Depois nós tivemos um momento emblemático, né, de fazer um primeiro experimento no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Fizemos ali em 5 culturas diferentes, né, e o resultado foi muito bom. Foi um ano muito bom, assim, deu muita resposta de produtividade. E a gente botou isso embaixo do braço, foi levar lá para o Mato Grosso, né, que é o maior estado em termos de potencial agrícola. E o pessoal bateu palmas, entre aspas, mas ó, esse resultado aqui não serve para nada, porque aqui é outro solo, é outro clima, é outro ciclo, é outra época de plantio, então a gente literalmente viu ali a importância das pesquisas, né? E aí trazendo para os últimos anos, que é onde a gente realmente consolidou todos os nossos conceitos técnicos sobre manejo de boro, e estamos criando essa revolução, né? Tem um exemplo de um pesquisador que trabalhava na Embrapa na época, né? E que quando eu fiz a primeira abordagem sobre as características do produto, ele obviamente foi educado e depois de um tempo ele me disse, né? Pô, Fábio, saímos daquela conversa e eu pensando, quanta asneira esse cara, esse picareta tá querendo me colocar a goela abaixo, né? Foi assim, mas ele teve o lado bom de não, vamos dizer assim, não ficar refém da sua convicção, e a convicção dele era a convicção acadêmica do que havia em literatura até então sobre boro, né? Mas ele se submeteu a experimentar o produto. No primeiro ano ele não divulgou porque ele achou que não podia ser, né? Hoje a gente está aí com 8 ou 9 anos já de experimentos em sequência, onde o Borotop é comparado com outras fontes, né? Mas aí o conceito todo que a gente pregava, ele foi totalmente elucidado, validado, né? Então isso demonstra, né, capítulos da história, e hoje a gente tem uma convicção, uma bagagem técnica muito grande. Não, temos muito trabalho pela frente, porque são muitos consultores, né, são muitos formadores de opinião, né? E aí a gente também pode falar do nosso viés educacional. Que hoje é interessante, né? Depois da validação, existem as provas sociais. Depois das provas sociais existem hoje, em distintas regiões do Brasil, com diversas culturas. Exatamente. Agora, existe uma jornada de muita perseverança e muito aprimoramento. Porque, me diga se eu estou enganado, Felipe e Fábio, cada objeção que vocês encontravam, sustentada por essa desconfiança, levava vocês o quê? A se fortalecer mais, porque não perseverar não é ir de novo. Não é ir mais uma vez, é ir melhor. É ir de novo e melhor, entendeu? Então, eu queria que você falasse, você tem alguma experiência que você pode me dizer assim, ó, cara, eu fui no cliente, no primeiro ano não consegui vender, mas depois consegui, porque eu me preparei mais, porque eu apresentei o case, tem alguma história que você pode contar? Eu acho que assim, ó, Mário, nos levou a uma necessidade de uma prática constante de investir nas pesquisas, mesmo nas próprias áreas dos produtores desconfiados, né? E aí a gente faz um trabalho lado a lado ali, e é minucioso, porque às vezes no visual tu não percebe uma diferença de uma planta que vai produzir mais do que a outra em função do boro que você colocou. Mas aí é feito isso minuciosamente, com medição de resultado, né? Comparativo com as outras fontes, né? E uma das coisas que a gente também foi sempre usando, olha, gente, nós somos uma empresa até o ano passado de um produto só. Nós não podemos errar, nós não podemos ser pior e nem podemos ser igual ao que tem aí, né? Então isso também sempre foi incorporado assim no nosso discurso, né? E eu disse, pô, se a gente não entrega o que a gente está prometendo, os nossos dias estão contados. E o nosso aquilo, desafio, né, sempre foi administrar o crescimento. E os desafios também de a gente começar pequeno, começar com uma indústria, estar concorrendo com todas as multinacionais, né? Então, muitos desafios aí nessa linha do início, de tu conseguir comprovar. O ramo agrícola tem muito a questão do ver para crer, né? Então não adianta só falar, tu tem que fazer um ano, colocar na terra, aplicar, ver que funcionou.
A janela também é curta, são poucas aplicações, poucas safras dentro de um ano. Então, se eu perdi essa safra aqui, é só no ano que vem que eu vou conseguir fazer outro experimento. Vocês dão Então, treinamento para o agricultor usar produtos? exato, para aplicar tudo isso. Esse viés educacional, a gente começou a executar nos últimos anos, né, também através da influência do Mário, né, ali a gente percebeu, do próprio Sandro, dentro da construção que a gente se propõe como referência em boro no Brasil, né? A gente até fazia isso, mas de uma forma não tão intencional, né? Criamos eventos, para vocês terem uma ideia, que são anuais e são vários no Brasil, com público exclusivo para consultores, que não vão lá para comprar o produto, mas que vão lá aprender sobre o produto para depois fazer a recomendação de uso, né? Então a Sulboro tem também esse viés educacional e isso tem trazido credibilidade para a gente cada vez mais ser a maior referência em boro para a agricultura no Brasil. E na sequência também, enquanto nós conversamos aqui, o nosso editor pode colocar cenas da sede da empresa, né? E inclusive fiquei sabendo que a empresa está indo para uma sede nova, é isso? É isso. O Felipe até, acho que começa falando um pouco mais sobre isso e depois eu complemento aí. né? Na realidade, realização também de um sonho nosso, né? Que desde 2001, então, sempre estivemos em pavilhões locados no município de Canoas. Começamos com um pavilhão, fomos para o segundo, fomos para o terceiro, fomos para o quarto, para o quinto. Ficamos nos vizinhos próximos aí, não temos mais lugar para crescer. Então, conseguimos aí agora sim viabilizar a questão da nova indústria, que vai estar sediada em Montenegro. Muito desafiador também vencer as barreiras burocráticas, ambientais e tudo isso para também conseguir viabilizar aí o projeto. Mas, graças a Deus, esse ano, acreditamos que em outubro vamos estar com a fábrica pronta, ela montada, já com uma capacidade de produção que pode no total quintuplicar o que a gente tem hoje, já aí. Então, estamos muito felizes, muito animados aí e com certeza um ano histórico para a gente também, um ano de muita bênção de Deus. E essa sede, ela foi realmente, fomos assim abençoados na escolha do local, porque é um distrito industrial com toda a condição, ligado ao polo petroquímico, próximo dali, com o terminal Santa Clara que tem acesso por navio para matéria-prima, né? Gás natural, logística super adequada, gás natural, toda uma estrutura, grandes empresas já se instalando por ali, né? Já começa com uma capacidade triplicada, com condição de aumentar depois no próprio pavilhão, né? Uma notícia bacana também que mudou no meio desse processo, né? Canoas não vai fechar, que era a ideia inicial, migrar tudo, nós vamos manter Canoas até em função aos 2 filhos mais novos, que são 2 novidades, duas variações do Borotop que a gente está lançando nesse ano também, com um olhar operacional para atingir clientes que operacionalmente têm algumas particularidades nas suas fazendas, né? Então realmente nos dá uma segurança, né? E quando a gente olha os números de penetração, potencial de crescimento, uma nova indústria ela faz todo sentido, né? Para atender essa demanda crescente de alimentos e com certeza do Borotop também. Bom, eu sempre gosto de trazer, pessoal, aqui para a nossa audiência, esses cortes para a gente falar do aprendizado, para a gente enfatizar o aprendizado que existe na jornada vitoriosa de todos aqueles que participam do Jet Case, né? Então, a despeito do segmento, a despeito do produto, da solução que vocês têm no mercado, a jornada que a gente retrata aqui com vocês, ela já está muito rica. Se o Jet Case terminasse por aqui, já seria extraordinário. Eu estava pensando nisso antes. Olha só que interessante. O que nós percebemos aqui? Que é comum aos cases de sucesso. Perseverança com aprimoramento, não só perseverança. Não só vamos de novo melhor, vamos de novo mais preparado, vamos de novo com mais pesquisa, vamos de novo investindo mais. Tem muita gente que desiste porque, cara, o cara não quer investir mais, o cara não entende, cara, olha, eu quero investir até agora, não foi suficiente, eu preciso investir mais. E às vezes não é só investimento de tempo e de energia, é investimento de dinheiro,
investimento de curiosidade, porque pesquisa é curiosidade. Você vê que esse é um setor que demanda muita atividade de pesquisa. É isso? Outra coisa interessante, quando eles falam nova indústria, nova burocracia, nova conexão, novas relações com prefeitura, com órgãos ambientais, numa outra cidade. Ou seja, expansão está sempre associado a vencer as novas burocracias. Os novos desafios. Os novos desafios, que muitos deles são essas burocracias. Tem muita gente que fala, pô, mas isso aqui é muita burocracia. Não é sobre muita burocracia, é sobre o processo. Perfeito. Burocracia muitas vezes é sinônimo de processo também. Então eu acho muito interessante observar outras coisas que vão acontecendo no meio do caminho. No meio do caminho eles descobrem, não, cara, nós não vamos fechar a primeira base. Não faz sentido, por quê? Porque eles notam o quê? Cara, que existe um potencial já desenvolvido também. Aí eu vou puxar um pouco mais aqui para a área do Fábio, né? Que está liderando mais diretamente a área comercial, de prospecção de novos representantes. Sim. Sabe? Porque o mercado do agro, ele está muito acostumado a certos padrões, a certas caixas, e o Fábio também está sendo inovador na contratação de pessoas, na visão sobre, para alguns representantes, está no formato de mais exclusividade com o produto, com a solução. E também um ponto interessante aqui, 24 anos com um único produto, sempre aprimorando, mas 24 anos só com o produto. Agora, nós temos aqui desdobramento desse produto, né? Que ele vai falar daqui a pouco. Então eu acho que essas são boas lições. Para você que acha que tem que inventar um produto novo a cada dia, pensa sobre isso. E as questões também sempre, né, Mário, que eu acho que vale reforçar, de verdade, de honestidade, de resiliência, de continuidade, enfim, de perseverar, né, que são as coisas que a gente também hoje, olhando para trás, vê que tiveram muitos momentos que se poderia titubear. E, então, enfim. Dentro das reflexões, né, o estar inquieto no sentido de não se acomodar e se aprimorar. Porque daí eu acho que nós não podemos deixar de falar do aprimoramento do Fábio, do aprimoramento do Felipe, do aprimoramento do Elton, do aprimoramento da visão de cultura, da cultura com o time, né? E aí também eu não poderia deixar de citar a nossa aproximação, né? Primeiramente com o Mário, depois com o Everton também, mas há 4 anos atrás eu procurei o Mário porque quem está na área comercial percebe mais a oportunidade. E você deve lembrar disso, né? Nós estamos ganhando um jogo, mas nós queremos se aprimorar. Nós podemos daqui a pouco, como um todo, né? E aí vem todo o desenvolvimento de uma cultura de liderança, a cultura da empresa, o melhor posicionamento, a melhor comunicação da empresa. Tudo isso tem acontecido, né? Os eventos num outro nível de Temos que aproveitar para citar também a grande ajuda do Sandro Cerzedelo aí também, do seu time, que também acabamos subindo com certeza muito de patamar com essa ajuda, com esse apoio, com essa imagem, né? Porque aquilo é bacana a gente saber da nossa história, mas importante saber transmitir também a história da melhor forma. Então eu acho que tudo isso sem dúvida esses momentos foram e são emblemáticos dentro da nossa construção. E eu acho que isso vale para todos, né, da nossa audiência aí que estão ouvindo também. Não dá para se acomodar. Eu ouvi assim, pô, se tu estiver sentado numa mesa que tu for o cara mais inteligente, tu tá na mesa errada, né? Então ter sempre uma nova referência, independente do segmento, independente do estágio que tá, cuidar com força da marca, com posicionamento. Isso dá para fazer também independente do tamanho, né? Eu acho que às vezes as pessoas acham, não, mas eu tô muito pequeno, tem que cuidar disso depois. Acho que não é assim. Acho que até foi um erro nosso e durante muito tempo talvez não talvez ter valorizado
como a gente deveria, a questão até de marketing, sem dúvida, por ignorância, por não saber. Sem dúvida, e é muito comum isso, né? Tem muita gente que acha que vou botar dinheiro fora, não, vou enfim. Não, ou a gente fica pensando só na propaganda da TV ou tudo isso, e tem outras formas, né, que a gente pode chegar. Então... Eu quero dar os parabéns para vocês, porque eu estou me dando conta aqui que eu tenho 2 empresários do ramo do agro expondo, colocando o rosto, né, em prol da marca, em prol do manifesto, daquilo que defende, daquilo que tem mudado o agro brasileiro. Eu ouvi falar que o agro brasileiro é tão próspero que até fazendo errado dá certo. Mas eu tenho recebido mensagens, tenho conversado com algumas pessoas que são do agro, mas eles não são como vocês. Eles reclamam, falam que está ruim, falam que está difícil, que o governo está complicado. Aí eu vejo vocês pensando no futuro, construindo soluções. Qual que é o segredo? Não vou dizer que no agro não existam desafios, existem também, mas eu acho que daí mais ainda, que é importante a gente estar atento, né, e procurando estar sempre aprimorado. Quando a gente fala em missão, uma das missões mais nobres que eu acho que nós temos como empresa é diminuir a fome no mundo. É sobre isso, tá? Porque se nós proporcionamos nessa ordem de grandeza um aumento de produtividade, indiretamente é isso que a gente está atingindo também. É óbvio que a Suboro não é uma instituição de caridade, ela visa lucro e o lucro é importante, ele é necessário, mas temos uma preocupação muito importante com pessoas, com as pessoas do nosso time, com o desenvolvimento dessas pessoas. Sabemos que não existe o CNPJ forte com o CPF fraco, não existe negócio pujante sem uma força na pessoa física, né? Temos essa preocupação com o nosso time. E em relação ao agro é isso, né? Eu acho que o Brasil, sem dúvida, é a maior referência no mundo e a gente está procurando fazer isso com verdade, né? Nós não temos nada a esconder, né? Não somos perfeitos, mas a nossa construção tem feito sentido. Suboro mais e melhor é algo que a gente percebe a cada dia mais exercitado por todos, independente da função que tenham na empresa, né? Então, desenvolver as pessoas é algo que nos satisfaz demais e que traz E sobre resultado. A questão também de crise, eu acho que ela está sempre também muito ligada ao que a gente alimenta sobre crise também. De novo, num mercado que a gente tem do tamanho dele, dependendo de crise, eu acho que a gente tem que abrir caminho, né? Eu acho que o empresário está aí para achar soluções, então tem que seguir. E o agro, sem dúvida, né? Tem seus desafios, né? Tem questões climáticas que a gente não controla, mas sem dúvida é algo que vamos dizer assim, que proporciona voos bem altos, né? Sem dúvida. A Suboro não é uma empresa familiar, mas é uma empresa de família. Eu amei essa citação numa reunião que tivemos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a mãe de vocês, sobre o sentar à mesa, porque isso tem muito a ver com alimentar o mundo num espaço de terra, muitas vezes muito pequeno em algumas localidades, com uma produtividade maior, né? Então a Suboro está fomentando, né, mais alimento na mesa, né, do ser humano, mais alimento na mesa das pessoas, e isso começou em casa. A mãe, nós somos de origem italiana, né, tanto do lado paterno quanto materno, e a mãe italiana sempre foi essa pessoa que valorizava muito o ritual da mesa, né, e ela fazia isso com muito carinho, com muito esmero, mas ela ia além disso, né, ela se preocupava muito com quem não tinha comida na sua casa, sempre trabalhou nessas ações de minimizar a fome e o sentimento das pessoas mais necessitadas, e a gente foi, né, Felipe, criado nesse meio, né, onde isso sempre foi muito vivo no nosso dia a dia, né, e a gente também procura, da nossa forma, trazer isso para nossas ações, para as nossas para desenvolver atitudes proativas, né, para também levar mais conforto. Educação vem de berço também, né? E aí, nesse caso, a gente teve o privilégio, sim, de ter uma pessoa que sempre se doou para ajudar os outros, não só na questão até de alimentação, na questão de pastorais da saúde, de tudo isso, de visitar doentes, nem só com recurso, mas com a presença, com o carinho. Então,
sempre foi um exemplo muito bom e que a gente esse ano também acabou homenageando ela, né? Com a criação do Instituto aí, Gema Fornari Bar. Fala um pouquinho mais. Né, Fábio, até acho que foi também idealizado junto, enfim, pensado o Fábio aí, uma forma também de homenagear a mãe, que sempre teve muito presente. Como é o nome do Instituto? Gema Fornari Bar. Isso, é legal seguirem lá no Instagram, né? Estamos lá. Nós já fazíamos ações pontuais nesse sentido e achamos que fazia sentido tanto a homenagem quanto deixar algo mais potente, mais organizado, né? Então, em janeiro a gente lançou oficialmente o Instituto, que tem várias ações aí para... Nosso editor vai colocar aqui no Instagram. Você sabe que na nossa conversa de pré-produção, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso. Quando vocês falaram da mãe, da mesa, do compromisso de alimentar, né, as pessoas, compromisso de... Porque isso por trás, esse manifesto, esse compromisso, ele é um diferencial da essência humana, vocês não acham, Mário? Porque quando nós vendemos algo para alguém, é um compromisso de amor ao mundo. Nós queremos que você tenha algo bom, que a gente sabe que é bom. Empreender tem que ser um ato de amor, né? Empreender tem que ser um ato de amor. Desenvolver um produto, desenvolver uma solução. E quando a gente fala em empreender na área de alimentação, é muito confrontador esses dados que a gente tem, né? Da quantidade de pessoas. Como é que é, Fábio? 800 milhões de pessoas vão dormir com déficit de alimentação. Exatamente, Mário. 800 milhões de pessoas vão todos os dias dormir com algum nível de fome. E isso não pode, não podemos normalizar isso, né? E aí o Brasil, que é gigante e pujante na sua produção agrícola, alimenta 1 bilhão, mas quase um outro tanto no mundo tem fome. E isso a nós, né, nos motiva dentro da nossa missão a fazer a nossa parte para minimizar. E quando a gente fala, né, da empresa de famílias, né, realmente a gente tem esse cuidado de valorizar as famílias, de fomentar esse núcleo familiar dentro do nosso time, e a gente vê isso também como fundamental aos nossos olhos. Já estamos chegando em São Paulo, já vamos para o brinde, mas, meus irmãos, o quanto dá para crescer ainda no Brasil? Quantos por cento dos agricultores estão usando o Boro Top, da Sulboro? E quantos precisam ainda conhecer esse produto? Bacana, boa essa pergunta, Everton, porque isso aí traz duas reflexões, né? Primeiro, assim, eu vou falar por mim, mas eu acho que o Felipe e o Elton também concordariam, né? Se a gente voltar no tempo, tá? Lá no início, e imaginássemos que no ano de 2024 a gente faria X mil toneladas de venda do produto, né? Eu lembro que, para mim, que estou na área comercial, tá? O meu devaneio, no sonho mais otimista, tá? Ele talvez chegasse aí a 20% do que a gente fez no ano passado. Então o meu sonho mais otimista no ano passado foi multiplicado por 5, tá? Mas isso não é o melhor em termos de oportunidade, né? Quando a gente pega as principais culturas agrícolas e aí a gente calcula ali o potencial em cima da área plantada e tudo mais, né? Nós vamos chegar a um índice de penetração aí em torno de 2%. Então quer dizer que o espaço de expansão ele é gigante, e aí a gente já chega à conclusão que daqui a pouco uma fábrica nova só já vai ser pequena logo aí. Eu tava pensando nisso, e o Mário já puxou o brinde aqui, então vamos brindar essa empresa, Mário? Então, imagina o seguinte, nós estamos brindando uma empresa que tem... Qual que é o teu share hoje no mercado? 2%. 2%. Então, imagina que a gente tem que fazer 2 brindes aqui. Ou fazer um brinde para 2 motivos. Pelo alcançado, que já é muito relevante, mas ainda
que nós temos pela frente. E eu me atrevo a complementar que assim, ó, todo crescimento ele vai ser, primeiro, sensacional para o produtor, ele vai ser sensacional porque a gente vai diminuir a fome no mundo, ele vai ser sensacional para todas as famílias que estão no nosso negócio, né? Então não tem ninguém perdendo nesse jogo, né? Então eu acho que isso que é o mais bacana, porque realmente tem muito propósito. Então haja Dom Perignon, haja Dom Perignon. Saúde, saúde. Sempre que estudamos posicionamento de um negócio, de uma empresa, a gente busca os fundamentos. E eu quero dar um testemunho aqui. Cada vez que eu leio sobre a Sulboro, cada vez que eu converso com vocês, cada vez que eu me aproximo mais, eu entendo o quanto está fundamentado num posicionamento verdadeiro. A sua fala final, o solo ganha, a família ganha, a mesa ganha, a nossa família, os colaboradores ganham, o agricultor ganha. Exatamente. E a fome no mundo perde. Exatamente. Amém. Ficou bom, hein? Ficou bom. E a fome no mundo A perde. fome no mundo A perde. única que perde nesse contexto é a fome. É a fome. Que loucura. E o que vocês estão prevendo aí para 2026? Então, estamos numa franca prospecção de novos representantes, né? E coisa que a gente já esperava, em cima até do que o Felipe falou, das burocracias, né? A gente gostaria de estar com essa fábrica pronta há pelo menos 2 anos, mas coisas que demoraram mais do que a gente gostaria, mas agora finalmente a gente mergulhou nesse processo. Então, nesse ano nós vamos dobrar o número de representantes, já fazendo aí uma pré-temporada, vamos dizer assim, para 2026 a gente já está com esse time. Ou seja, as estratégias comerciais estão todas já. Exatamente. Eu me comprometo a produzir o que precisar, viu? Aí, isso é fundamental. Compromisso Firmado. 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 Eu vou sair do protocolo. Qual o papel do Mário na vida de vocês e na empresa? Eu até não diria que seria fugir do protocolo, porque eu acho isso muito relevante, né? Então o Mário foi alguém que também no início, no primeiro momento eu me conectei por princípios, né? Isso eu sempre deixo claro. Além dos princípios, óbvio que toda a bagagem comercial do Mário, né? Isso também sempre pesou. E aí quando a gente se aproximou, né? Foi ainda melhor, porque despertou ali no Fábio um outro exercício de liderança, né? Aí depois também, né? Dentro da construção toda, o olhar para o marketing, né? Também com o acompanhamento do Sandro, mas especificamente sobre o Mário, esse patamar que ele já atingiu e que eu na área comercial, vamos dizer assim, vislumbrava aprender, e o Mário tem sido um grande aliado, um grande mentor, um grande parceiro, né, dentro do formato que a gente construiu. A gente sempre tem assim momentos muito produtivos e a coisa vai acontecendo natural, né? E eu mudei como pessoa, mudei como líder dentro da área comercial da Sulboro. Percebo também no Felipe, né, na nossa estrutura, muito da vida do Mário, e a gente agradece a Deus e continua caminhando juntos. Com certeza o Mário nos ajudou muito a estarmos agora também nesse novo patamar e pensando em ir muito mais longe ainda. O Mário é alguém que traz a segurança de quem já chegou lá. Então isso é muito, muito bacana, a gente tá com alguém que tem toda essa bagagem, e gratidão, com certeza. Obrigado, gente. Vamos, tem que brilhar mais, né? Porque se não bastasse tudo isso que nós já falamos até aqui, então quer dizer que empreender nesse formato também nos aprimora como indivíduos relacionais, como indivíduos que entregam o seu melhor uns para os outros, e nunca é demais lembrar que
nós estamos mais perto de Deus também, né, gente? Amém. Perfeito. Estamos mais perto de Deus, né? Perfeito. Diante de tudo isso, então empreender também é sobre estar mais perto de Deus. Acho que é uma coisa boa até do JetCast. Nós já estamos mais perto de Deus também. E tem uma questão, né? Perto do Pai. Que eu acho que vale também comentar para a audiência sobre a visão de resultado. É óbvio que o resultado é importante, mas ele não é o único objetivo, e se a gente focar única e exclusivamente no resultado, muita coisa se perde pelo caminho, né? Então eu acho que é importante a gente ter essa noção da construção do que tem valor e que daqui a pouco não é valor financeiro, né? E de novo, o lucro é importante, é necessário, precisamos dele, mas para cuidar uma medida em relação a isso também. É sobre isso. Muito bom. Sobre isso. Eu tive a oportunidade de te fotografar e conversar contigo no Myself Club, e eu não poderia finalizar aqui sem te perguntar sobre como estão as maratonas. Você é um atleta, rapaz. Pois é. O Felipe também é maratonista? Felipe? Não. Eu nessa aí eu não vou nem me arriscar. O exemplo está aí do lado, mas essa aí ela é puxada, é bem puxada. Então, aqui nós temos futebol e maratona. A gente vai ter que arranjar alguma coisa para fazer, viu? Eu tô com o futebol aposentado. Mas, enfim, futebol não praticante. Mas era o mais habilidoso ainda. Era mais da família? Era? E aí, como estão as maratonas? Já estou inscrito para minha 12ª maratona, né? E maratona, para ser maratona, tem que ser 42 quilômetros, né? O pessoal fala que São Silvestre é maratona, não é. São Silvestre são só 15, aí os maratonistas ficam... Mas eu vou sim agora, estou inscrito, farei a minha maratona próxima em Sydney, na Austrália. Quantas você já fez até hoje? Eu fiz 11. 11? Inclusive as 6 majors, que são as principais, fiz Nova York, Chicago, Boston, Londres. Inventaram mais algumas agora. Londres, Berlim e Tóquio. E aí agora então nós estamos com mais Sydney, que é uma novidade. O ano que vem deve entrar a Cidade do Cabo e 2027 Xangai. Ou seja, dá para empreender, dá para construir riqueza, sem abrir mão de valores, sem abrir mão de princípios, sem abrir mão de estar mais perto de Deus, Sem abandonar a família. sem abandonar a família. Cuidando da saúde. Cuidando da E saúde. dando uma corridinha aí. Você tá de brincadeira, né? Esses são os cases do JetCast, meu cara, Neto Rocha. Então, tem gente que pensa que ter uma empresa é uma São Silvestre, mas é só 15 quilômetros, não é uma empresa. Não vai, não. Uma empresa é uma maratona completa. Uma maratona Acho que é completa. ultramaratona. Uau, muito bom. Eu espero que você tenha amado conhecer um pouco mais sobre a história da Sulboro, do Fábio e do Felipe. E eu espero você no próximo episódio do JetCast, eu e meu sócio Mário Magalhães, acima das nuvens, as ideias fluem muito melhor, mais potente e mais perto de Deus.